Olá, muito obrigado por vocês participarem do nosso projeto Pais Brilhantes, que vai ser um bate-papo descontraído, Sim. onde nós falaremos importantes assuntos para vocês, pais. E todo o nosso trabalho aqui, ele foi inspirado, né, num projeto de Augusto Cury chamado Escola de Inteligência Educando para a Vida. Sim. Acredito que muitos de vocês já conheçam Augusto Cury, né? Porque ele é um grande escritor, né? Médico psiquiatra, psicoterapeuta. Então, acredito que vocês já escutaram e falar assim, né? Do Augusto Cury. Exatamente. E assim, então vamos nos apresentar, né, Fernanda? Sim. Eu sou a Tenente Coronel Cariz, da Polícia Militar de Goiás, sou comandante e diretora aqui do Colégio Nestor Ribeiro, situado em Jataí, Brasil. Meu nome é Fernanda Antunes, eu sou psicóloga, né? Sou psicóloga clínica e escolar, né? Aqui do CPMG Nestório Ribeiro, contratado pela Associação de Pais e Mestres. E sejam bem-vindos, né? A esse projeto Pais Brilhantes. Com certeza. Nós teremos 8 encontros, pessoal. Esse que é a introdução de tudo que nós Sim. vamos falar. E mais 7 encontros falando sobre hábitos que são considerados assim simples, inerentes aos pais considerados brilhantes. Que são aqueles pais que visam a inteligência emocional dos filhos, que visam um futuro brilhante para os filhos. Né? Sim. Hoje é só uma pequena introdução, né? Vai ser um bate-papo bem descontraído, Sim. né? Vamos tentar trazer isso para vocês. E assim, nós vamos comentar alguns assuntos, né? Alguns temas que vão ser retomados também depois, mais profundamente em cada encontro, tá? Então hoje é só um pequeno, assim, uma introdução, né? Bem tranquilamente. Fernanda, eu acho que uma coisa que a gente tem que começar a falar agora é sobre redes sociais, né? É. As redes sociais, elas trazem informações a níveis internacionais em poucos segundos. Exatamente. Hoje, os nossos jovens, hoje, eles têm informações que antes a gente pegava 3 ônibus para ir numa biblioteca municipal para ter uma informação a mais. Então, hoje, eles têm um excesso de informações que nós nunca imaginaríamos que existisse. Exatamente. Aí, Fernanda, eu pergunto para você, mesmo tendo esse excesso de informações, que era o sonho de nós, jovens, hoje é uma geração mais satisfeita, mais altruísta, mais empreendedora, mais feliz? Infelizmente, não. Né? Sim. Infelizmente, a gente tem essa defasagem aí. E assim, mesmo com tanto, né, avanço, mesmo com tantas pesquisas, né, com essas questões das redes sociais, né, a todo momento aí, né, essa Sim. geração imediatista também, né, clicou, já foi. É verdade. Ainda tem, né, muito a presença da depressão, da ansiedade. Inclusive, essas doenças estão crescendo Com a cada certeza. dia mais, né, na vida das nossas crianças, dos nossos jovens. Isso é muito preocupante. Preocupante isso mesmo. Outra coisa preocupante é assim, há uma crítica das nossas unidades educacionais, a educação no Brasil, Sim. né? Onde assim, as pessoas aprendem o português, a matemática, as universidades ensinam estratégias, táticas para ser um profissional, mas esquecem de ensinar, né, a inteligência emocional aos nossos jovens, a suportar frustrações. Então, existe essa crítica, principalmente do Exatamente. psiquiatra Augusto Cury, Aham. falando que há essa defasagem na educação brasileira. Sim, muitas escolas, né, concentram mais na questão, né, do aprendizado, né, matemática, português, né, as disciplinas, Sim, mas esquecem da inteligência emocional, com né, certeza. quando na verdade as escolas precisam, né, desenvolver as habilidades socioemocionais, né, dos nossos jovens, das nossas Sim. crianças, trabalhar as emoções, o tanto que é legal, né, um professor, por exemplo, trabalhar a emoção dentro de sala de aula, Perfeito, na verdade. né, e trabalhar É. também o manejo dessa emoção. Sim. Então, as escolas precisam sim, né, estar concentradas nessa questão da inteligência emocional mesmo, de saber lidar com as frustrações, né, de estar presente também na vida e na saúde mental dessas crianças. Quem sabe, né, as pessoas que nos ouvirem, né, transformem, né, um pouco essa Sim, educação. fica aí a dica, né? Fica a dica, com certeza. Agora, pais, eu quero primeiro, a primeira informação para vocês, orientações, né? Pai, mesmo diante de todas as informações e de uma precariedade, né, nas universidades, no sistema educacional, eu quero dizer a vocês, vocês são insubstituíveis na educação dos filhos de vocês, tá? São vocês que devem, os filhos de vocês, eles crescem através do elogio que vocês fazem a eles. Vocês forjam os filhos para que eles sejam equilibrados emocionalmente, para que eles sejam felizes, para que eles tenham iniciativa na vida, para que eles não desistam das coisas, né? Muitos pais também, né, focam também na questão só de notas da escola, Exatamente. né, e esquecem de conversar, o diálogo, tanto que é importante, Exatamente. né, um pai perguntar, filho, como que foi seu dia hoje?
né? Como que você está? Tá feliz? Tá Sim. triste? O que que aconteceu? Então, é participar na vida escolar, na vida acadêmica, com certeza, né? Que também é muito certeza. importante, mas também na saúde mental, Com né? Na certeza. saúde emocional, estar presente nesses momentos. E importante, assim, interessante que o Augusto Cury, ele percebe que os pais, eles acabam, devido ao excesso de atividades, eles abandonam os filhos. Sim, E ele fala uma coisa muito interessante que aparentemente é a causa de tudo isso, que é assim, pais, não tenham medo da vida, tenham medo de não vivê-la. sim. Eu até, assim, eu lembro de eu gostar muito de assistir os últimos episódios daquele filme Harry Potter, onde ele degladia lá com o seu algoz, né, o Aham. Voldemort, e tem um momento que o Voldemort mata ele, e ele vai para um outro plano, sabe, Uhum. Fernanda? E ele chega lá, ele vai e encontra o mentor da vida dele, que também tinha sido assassinado, Sim. que é o Dumbledore. Aham. E aí ele fala assim, olha, ele fica revoltadíssimo lá no céu, no paralelo lá, e fala assim, olha, meus pais foram assassinados, o meu padrinho, que eu custei conhecer, foi assassinado, e começa a falar. Aí o mentor dele para ele e fala assim, olha, não tenha pena dos mortos, né? Tenha pena dos vivos e aqueles vivos que vivem esse amor. Sim. Então, assim, é um filme totalmente assim, de aventura, de ação, Aham. mas eu achei essa informação muito interessante que foi dada. Então, pais, não tenham medo da vida, tenham medo de não vivê-la. Exatamente. E aí a gente também pode trazer a questão da importância do diálogo, né? Com certeza. Né? Sim. E que é extremamente importante. Hoje em dia tem a questão do celular, né? Muitos filhos, principalmente a gente nesse ambiente escolar, a gente escuta, eu converso com meu pai mais pelo WhatsApp, né? Converso com minha mãe mais pelo Instagram, né? E essas outras redes sociais. Sim. E isso é muito preocupante. Né? Sim, Porque muito preocupante. pelo celular é mais fácil ali, né? Virtualmente é mais fácil, sendo que um abraço, né? Tem um peso importante, né? Um eu te amo. Sim, eu aqui como diretor, às vezes, vem alunos e pedem um abraço para mim. Sim. E eu tenho vários alunos, gente, assim, já passou os dedos da mão. E fala assim, olha, a minha mãe nunca me abraçou desse jeito. Sim. Olha só, que assim, que informação que me deixa triste. Agora vamos por os tópicos, né? Sim. Primeiramente, tempo. Pais, vocês estão tendo tempo prazeroso? Vocês estão tendo tempo para si mesmos? Vocês estão tendo tempos para os seus filhos? E não é, ter só esse tempo, né? Tem que ser um Sim. tempo de qualidade. Com certeza. Né? Onde tem o diálogo, onde tem a atenção, né? Tem muitas famílias que, por exemplo, nem lembram a última vez que almoçaram juntos. Né? Ou jantaram juntos. Fica cada um na televisão, cada um num ambiente, né, da casa diferente. Sim. E o tanto que é importante esse momento. Eu né? lembro, Fernando, que eu acho que eu era tenente em 2004 e nós fizemos um levantamento com as pessoas que estavam presas, né? Os menores Sim. estavam presos. E 98% dos jovens que estavam presos, eles não tinham alimentação rotineira, né? Na rotina com os pais. Sim. Então, isso sim pesou com certeza na vida desses meninos, né? Que se perderam e estavam presos lá. Com certeza. E assim, a alimentação, o sono também é extremamente importante. Né? Sim. Então, muitos pais também acabam deixando, né, o filho ficar até altas horas, Com né, certeza. na internet. E isso é muito prejudicial, né? E aí vocês, como pais, devem chegar neles e ter o diálogo, né? Meu filho, isso não é legal, né? Isso não tá certo, porque pode ser prejudicial, né? E conversar. Porque às vezes muitos pais chegam, né, no impulso ali, para de fazer isso e briga. E tem uma frase que eu gosto muito de falar, que é a seguinte: quando o seu filho erra, né, quando o seu filho está vivendo alguma situação, ele vai correr de você ou correr para você? É verdade. Né? Fica aí a reflexão. É verdade. Então, às vezes, nossas rotinas diárias, elas afetam bastante o nosso relacionamento com os nossos filhos. Sim. Isso é muito perigoso, né? Com certeza. E, às vezes, nós estamos cheios de estímulos, cheios de pessoas ao redor, mas nós estamos extremamente solitários e extremamente tristes, viu, Fernanda? Sim. Tem a questão do viver no automático, né, em relação a esse tempo. A gente escuta muitos relatos, não sei se você aí de casa já viveu isso, né? Sim. De pegar o carro, pegar a moto, ir para um lugar e nem saber como que chegou. Exatamente. Ou então perguntar aí, né? O que você comeu ontem? Qual foi o sabor da comida que você comeu ontem? Nem lembra, né? Nem lembra, né? Ou então nem sabe o caminho que foi feito para chegar até em casa. E você viver no automático mesmo, Exatamente. Né? Isso é muito preocupante, porque assim, a vida ela passa, né? A vida ela é passageira. passageira. É rápido, viu, gente?
E aí entra naquela questão, né, de saber viver a vida, né? Porque às vezes o tempo passa, por exemplo, a hora que você acorda, seu filho já está crescido, né? Você perdeu tempo, não conseguiu ter tempo de qualidade com ele, né, com a sua família. E essa questão do viver no automático é muito preocupante, né? A gente precisa trabalhar, né? Precisa estudar. Sim, precisa. Mas a vida não é feita só desses momentos, né? Então eu quero que vocês agora dão um pause no vídeo, pegam um papel e a caneta para vocês responderem a seguinte pergunta. Quais são as maiores dificuldades que me impedem de ter um tempo de qualidade com a minha família? Então, cita aí, pais responsáveis, de 2 a 3, 2, 3 causas que impedem a vocês a ter esse tempo de qualidade. E já, quando vocês citarem esses 3, sejam verdadeiros, hein? Tem que ser verdadeiros aí. Serem sinceros consigo mesmo, exatamente. né? Eu quero que vocês também colocam se já houve medidas, né? Medidas para superar essas limitações de tempo, né? Vamos ver se vocês vão ser sinceros aí. Organizem os horários, né? O trabalho é importante, né? Os estudos são importantes, sim. Mas organizem um horário para vocês terem tempo de qualidade, para vocês terem tempo para o autocuidado também, que é muito importante, né? Porque os pais, muitas vezes se concentram em outros aspectos, mas esquecem até de si mesmos, né? Esquecem dos seus filhos. Então, se concentrem em vocês, se concentrem na sua família. E sempre o que nós damos prioridade, nós temos tempo. Então, os filhos de vocês estão sendo prioridade? Nós estamos tendo tempo para eles, né? Sim, fica aí a reflexão, né? Agora, outro tópico, pessoal. O valor do diálogo, que a Fernanda falou sobre. A gente já até comentou um pouquinho, né? A gente já até adiantou a nossa pauta. Gente, o diálogo ele é extremamente importante. Né? Às vezes a gente acha que, enfim, né? Outras coisas são importantes, mas o diálogo, o simples fato de você perguntar se tá tudo bem, né? E é claro que muitos adolescentes têm aquele receio de conversar com os pais, né? Mas você, como pai, né? Como mãe, o que você tem feito de diferente para que o seu filho tenha vontade também de conversar? De buscar, né? De falar as coisas, porque às vezes os pais, né, chegam, né, de uma forma mais agressiva, né? Como que você também tem chegado no seu filho para conversar? E, Fernanda, a gente tem que falar que não é um diálogo qualquer, viu? É um diálogo sincero. Exatamente. Você pai, mãe, vocês já se abriram para os filhos de vocês? Já falaram dos seus medos, das suas ansiedades, das suas dificuldades, né? Dos seus temores. Vocês já tiveram esse diálogo com os filhos de vocês? Vocês já abriram o coração de vocês para os filhos de vocês? Que é extremamente importante, né? Tem muitos filhos que a gente vê que não conhecem os próprios pais, ou pais que não conhecem os filhos. Principalmente na escola, onde a gente faz muitas dinâmicas, né? Muitos jogos. A gente tem as dinâmicas onde a gente pergunta qual que é o maior sonho do seu pai, ou qual que é a cor favorita, comida, né? Essas coisas assim. Né, Fernanda? Eles não sabem falar. E não sabem falar nem deles e nem do próximo também, né? Nem dos pais. E outra coisa também, quando nós ouvimos as experiências dos nossos pais, nós deixamos de ser simples repassadores de ideias, nós somos formadores de opinião. Exatamente. Olha, tanto que o diálogo é importante, né, do seu filho não ser uma mera receptor, e sim que ele escute essas várias informações que tem no mundo, mas que ele consiga filtrar, né, e saber realmente o que ele pode repassar e até ser criador de novas ideias. Exatamente. Olha a importância do diálogo. E isso, gente, a gente entra até no outro tópico, né? Da questão da repetição de ideias. Mesmo com tanto avanço, né, das redes sociais, artigos, pesquisas, né? Enfim, essas questões assim de avanços mesmo, nós não temos uma sociedade com eu crítico. É verdade. Né? Nós temos essa questão da repetição de ideias, onde a pessoa escuta, aceita, né? Toma aquilo até às vezes como uma verdade absoluta, não contesta, né? Não se questiona se aquilo realmente é uma verdade. Sim. Isso é muito perigoso, porque a gente acaba sendo manipulados em massa, né? Quando os nossos filhos, eles não têm essa formação de opinião, eles não formam a identidade do que eles são, qualquer opinião alheia vai definir a identidade dos filhos de vocês. Isso é perigosíssimo, né? Porque eles podem se identificar com pessoas que trazem grandes sentimentos de frustração, de decepção para eles, não é? Com certeza. Isso é perigoso. Com certeza. Então, a gente precisa focar também nessa questão de uma formação do eu crítico. Né? Você tem contribuído para a formação de ideias do seu filho? Com certeza. Agora, vamos para outro tópico, nosso tempo é rapidão, sobre autoconhecimento. Fernanda, nós pais, né? Às vezes sabemos da vida do autor, do ator daquela novela, sabemos da vida da professora dos nossos filhos, sabemos da vida do vizinho, né?
mas nós conseguimos falar de nós mesmos? Sim. Fernanda, às vezes eu pergunto assim, do que a gente gosta? Do que traz ansiedade pra gente? Qual que é os nossos medos? Qual que é os nossos sonhos daqui uma semana, daqui um ano? Quais são os nossos projetos daqui 5 anos? Sim. E eu vou falar, muitos pais eles ficam assim, nossa, que pergunta difícil. Faz outra pergunta, né? Então, às vezes, nós sabemos tanto do mundo externo e nós não sabemos falar de nós mesmos. Sabe que nós, se a gente nos conhecer, nós sabemos exatamente fazer estratégias para combater as tensões do nosso dia a dia, o estresse. Com certeza. Mas se nós não nos conhecemos, a gente não tem essa ferramenta de combater aquilo que nos machuca, né? Sim, porque assim, o autoconhecimento, eu me conheço, eu sei o que pode me ajudar naquele X momentos, né, naquela tal situação. Então, o autoconhecimento, ele é excelente, né? A gente trabalha o autoconhecimento vinculado também com a autoestima dentro das clínicas, né? Dentro das escolas também isso precisa ser trabalhado. É muito importante, né? Com certeza. E assim, a gente vai conversar com os alunos de vez em quando, né? Sim. E a gente pergunta, ei, você se conhece, né? Ah, não, me conheço, né? Então fala um pouquinho, quem é você? Aí a pessoa me olha, né? Fala, nossa, mas... parece que eu não me conheço tanto. Exatamente. Né? Então, esse autoconhecimento, ele é desenvolvido. Sim. Né? Ninguém nasce se conhecendo, né? Dialogando, viu? Com certeza. E dialogar é um autodiálogo, né? Então, se conhecer, se perceber, né? Conhecer suas questões, o que fazer para se ajudar, né? E todas essas questões envolvendo, assim, o autoconhecimento. É muito importante. E, assim, Augusto Cury também fala, né? Ele fala assim que nós só seremos grandes no mundo externo se primeiramente nós sermos grandes e entendedores do nosso mundo interno. Com Olha certeza. Que coisa mais sábia, né? Inteligente. E nós só conseguimos nos relacionar com o próximo se a gente conseguir se relacionar com nós mesmos, primeiramente. É verdade. Agora, Fernanda, vamos falar sobre padrão de beleza. O padrão de beleza que é tão importante nas nossas vidas e impostos nas mídias sociais, né? Como a gente faz as comparações, como a gente impõe um padrão de posicionamento, de vida da gente, como a gente impõe isso aos nossos filhos, né? E eu vou falar, o padrão de beleza é algo que não é natural, não é uma coisa correta, saudável não também, é uma coisa saudável. E às vezes a gente adoece e adoece os nossos filhos por esse padrão de beleza que normalmente é uma mentira. Sim, né? As propagandas, né? A mídia no geral. Expõe sempre corpos magérrimos, né? Sem estria, sem celulite, né? Que não é real, né? Porque tem Photoshop, tem as alterações, né? E isso é muito preocupante, porque isso vai sendo registrado na nossa memória, na nossa mente, e aí você pega aquilo como um padrão, como um ideal. E para você atingir esse ideal, para você atingir esse padrão, é muito difícil. Na verdade, né? é impossível, né, gente? É impossível, né? É ser frustrado mesmo. Exatamente. E aí, acaba que reflete no quê? Na autoestima. Com certeza. Que é o outro ponto também, né? Essa questão de padrão de beleza, ela vai refletir na autoestima. Nós temos tantos jovens hoje em dia com a autoestima extremamente baixa, que entram nos mercados de trabalho, né? E não conseguem ter um bom potencial, não conseguem desenvolver bem, porque não acreditam em si mesmos, né? Sempre acham que o outro é melhor, né? Se comparam muito, a questão da comparação, né, vinculada a esse padrão de beleza, autoestima, assim, é muito preocupante. A gente escuta esses relatos com frequência. Tem um estudo norte-americano, ele não é recente, mas diz assim que dos 100% dos jovens americanos que entram no mercado de trabalho, 30%, gente, por causa de autoestima, hein? Eles não conseguem entrar no mercado de trabalho porque eles não acreditam em si mesmos e eles preferem o quê? Se esconder. Aí é a hora que eles vão ficar dentro do quarto, vão ter vícios em drogas e vícios em jogos. Então, eles são pessoas jovens, de 17, 18 anos, que tinham que estar bombando no mercado de trabalho, estão em casa, depressivos, né? E viciados em alguma coisa. Então, isso é fugir da vida, né? E outra coisa, agora na França, é uma lei muito interessante na França, onde toda imagem veiculada, todo vídeo veiculado, se houver mudança na imagem que é exposta à população, tem que ter uma legenda informando que aumentou os olhos, diminuiu o nariz, aumentou os seios. Para a pessoa que está vendo aquela imagem linda, né, idealizadíssima, ela tenha conhecimento que aquilo ali não é a verdade, que aquilo ali foi mudado por meio de tecnologias. Isso é muito bom, podia impor em todos os países. Na verdade, né? Isso aí é um respeito à população, né? Que o jovem vê aquele ideal de corpo, de pessoa, mas ela vai perceber que aquilo ali realmente, na verdade, não é aquilo que está se vendo, né? E aí fica a reflexão para vocês, pais.
vocês têm contribuído para a autoestima e para o autoconhecimento do filho de vocês? Exatamente. Né? Porque a gente escuta muito relato também de adolescentes, mas meu pai me chama, né, de tal nome, me xinga, né, fala que eu sou isso, que eu sou aquilo. Isso é saudável, pais? Isso, é Né? verdade. A Fernanda... Você está contribuindo ou prejudicando Exatamente. a autoestima do seu filho. E a gente tem que, assim, desenvolver o nosso eu crítico, sabe, pessoal? Porque o eu crítico, ele nos dá decisões e nos traz comportamentos que a gente não fuja dos nossos traumas, assim, que nós enfrentemos ele da melhor forma. Exatamente. Isso questão de é lidar, importantíssimo, né? Então, quando a gente tem uma vida fugindo de nossos traumas do passado, a gente adoece e nós adoecemos nossos filhos, né? Então, assim, isso é muito perigoso. Sim. E nós temos, né, Fernanda, nós temos que ser o autor das nossas histórias, né? Com e não certeza. deixar as outras pessoas ser autor das nossas histórias. Ser protagonista da sua vida. Sim. Né? Agora, nós estamos terminando. Vamos falar sobre procrastinação. Sim, que é outro ponto, né, que aparece muito. Muito, aí. que eu acho que os psicólogos sofrem muito. Aham. Então, primeiro eu vou explicar. A procrastinação é assim, nós temos um problema na vida. Um problema que inicia pequeno. Um problema que pode ser resolvido rapidamente. Mas não, a gente prefere ir enrolando. Deixar de lado. Excesso de atividades, né? Isso vai acabar com o tempo. E esse problema ele vai aumentando, e aumentando, e aumentando. E, Fernanda, quanto maior for o monstro, mais difícil é destruir, não é? Com certeza. A gente até fala, né, que quanto antes você procurar ajuda profissional, é melhor. Porque futuramente você não sabe até onde isso pode chegar, onde pode levar. Né? Então, quanto antes que você procurar ajuda ou quanto antes que você faça, né, essa atividade que está sendo procrastinada, é melhor. Assistir esses vídeos é uma forma da gente melhorar os nossos pensamentos, principalmente em relação aos nossos filhos. Então, a procrastinação é aquilo, é aquela bola de neve. Então, quando você está totalmente adoecido, triste, depressivo, com todos os seus relacionamentos destruídos, aí você fala assim, nossa, eu preciso procurar uma ajuda externa. E geralmente, né, tem aquela questão assim, quando eu tô com uma dor física, né, tô vomitando, tô com ânsia, né, alguma situação assim, já vai para onde? Direto no hospital, né, já vai para o médico. Mas quando é um sofrimento emocional, primeiro passa por diversos ambientes, né, e quando vê que nada deu certo, né, esses ambientes que você tentou procurar ajuda, não deu certo, aí que vai para o psicólogo, né, ou para o médico psiquiatra. E aí é quando que é mais difícil, né, retornar e ter um bom tratamento, né? Então, pais, sobre essa procrastinação, ela é extremamente perigosa. Você, pai, que está exausto fisicamente, emocionalmente, né? Você que está tendo falta de ar, você que está sentindo palpitações, sudorese, né, que é o suor, angústia em ficar em certos lugares, oscilações de humor, né? Uma hora você está super alegre, de repente você tá querendo ver a pessoa. Se você está com distúrbios de sono, você está com problemas de concentração, né? Então, gente, isso é um alerta, nem amarelo, é um alerta vermelho, que você está procrastinando. Você tem que procurar ajuda. Eu não tenho tempo. Senhores, vocês são prioridades. Por quê? Não só por causa de vocês, mas por causa dos filhos de vocês. Eu vejo aqui, Fernanda, que os alunos que chegam, que estão realmente adoecidos, nós vemos que por trás a família também está adoecida. Então, cuidem de vocês, pais, para que vocês também não adoeçam os filhos de vocês. Isso é muito importante. Nesse momento, nós vamos colocar um QR Code aí na tela para vocês, né? De um teste de qualidade de vida mesmo. Algo simples, né? Só para vocês terem entendimento do que está acontecendo realmente. Né? Igual o comandante falou, você está tendo muita dor de cabeça, né? Muitas outras situações, dor no estômago, enfim. Coloca o seu celular aí na câmera, né? No QR Code. Vai te direcionar para uma página, tenta ver realmente quais esses pontos que estão aparecendo com frequência na sua vida, tá? Que daí já é um alerta, né, para procurar ajuda. Então, pessoal, responda esse questionário no início e no final dos nossos encontros, para você fazer uma comparação. E, por favor, eu peço encarecidamente, proteja a emoção de vocês. Fernanda, é muito bom estar aqui. Eu quero, primeiramente, agradecer a Deus por nós estarmos aqui, podendo repassar essas informações a vocês, tá? E quero agradecer a quem ficou até no final do nosso encontro. Espero, assim, que tenham somado, que tenham edificado. E, nós nos encontraremos agora no próximo encontro. Agora vamos falar sobre o primeiro hábito dos pais considerados brilhantes, que tem o tema seguinte: bons pais dão presentes,
Pais brilhantes dão o seu próprio ser. Sim, esse tema será muito importante, né? Muito Bem bom. legal. Muito obrigada por vocês assistirem até aqui, tá bom? A gente fica muito feliz, né, desse projeto. Sim. Acredito que vai agregar muito na vida de vocês, Com certeza. né? E na vida dos seus filhos também. Curta o vídeo, né? Se inscrevam no canal para vocês não perderem nenhuma novidade aqui, tá? Ok. Tchau, até mais. Beijo.